Hoje eu recebo um convidado que é um exemplo de vitalidade intelectual e sede de aprendizado. Ele construiu sua carreira em grandes empresas como Citibank, Motorola, Credit Card, Accenture, ALL e foi CEO da Natura no México, CEO da L'Oréal no Peru. Sua formação passa por grandes escolas como INSEAD, IMD, London Business School, mas quem escuta essa apresentação não consegue imaginar que por trás desse grande executivo tem um atleta de Ironman, um grande estudioso de criptomoedas, um estudioso de performance humana, um olhar atento para investimento em startups, mas isso tudo sem descuidar de um. Mas quem escuta essa apresentação não consegue imaginar que por trás desse grande executivo tem um atleta de Ironman, um grande estudioso de criptomoedas, um estudioso de performance humana e um olhar atento para investimentos em startups, mas isso tudo sem descuidar de um foco muito grande na família e nas relações com os amigos. Renato Abramovich, que felicidade ter você aqui. Obrigado, Baza. Acho que essa pessoa que você falou não deve ser eu, não, hein? Ô, Renato, eu quero começar já puxando aqui da tua experiência. Quais foram as principais evoluções que aconteceram nesse mercado de consumo, de venda direta, que você acompanhou de quando você começou a sua carreira lá atrás e do que tem acontecido hoje no mercado? Me ajuda a traçar uma cronologia dessa evolução. Então, esse mercado de venda direta, ele passou por muitas transformações. E é um mercado resiliente e, na verdade, a gente fala que ele é acíclico. Então, quando você tem um momento de crise econômica nos países, a quantidade de pessoas que começa a vender, das revendedoras, dos assessoras, depende da empresa, cresce, né? E elas produzem um pouco menos, ou seja, tem menos dinheiro no mercado, então elas acabam tendo, em muitos casos, uma venda menor. Mas aumenta muito a base. Então, nos últimos anos, a gente teve crescimentos e decrescimentos na base, de acordo com a questão econômica, mas é um mercado muito resiliente. Então, tem gente que olhava em outros mercados, em países mais desenvolvidos, e via o desenvolvimento do e-commerce, o desenvolvimento do retail, né, da parte do mercado moderno, dos shoppings, achando que as pessoas iam deixar de comprar através das relações. E, na verdade, a América Latina é um mercado muito humano, muito de emoções e muito de relações. Então, é uma coisa que é maior, né? E aí o que aconteceu com a pandemia ou com a digitalização dos últimos anos é que parte desse trabalho migrou e ficou muito mais digital. Então, um lado operacional que existia no mercado de venda direta, da entrega do produto, de mostrar, de repente compartilhar um catálogo, foi para as redes sociais, né? Então, é muito engraçado isso, porque, né, a gente fala que é como se fosse a primeira rede social que aconteceu antes do Facebook, do Instagram, etc., né? Porque as pessoas precisam se relacionar. Então, tem um fator assim muito importante no Brasil, porque as pessoas se relacionam, as pessoas vão na casa, as pessoas vão no batismo, as pessoas gostam de ajudar, e isso acaba gerando um poder muito forte para a mulher, né? Hoje, 90% do mercado de venda direta, mais ou menos, são mulheres. E são mulheres que precisam de uma renda extra, que aprendem, em muitos casos, a se relacionar, a falar em público, a conhecer beleza, depende da categoria que ela está vendendo. Então, tem um papel de transformação ou de empoderamento da mulher que é incrível. Isso não vai acabar, né? Então, acho que resumindo um pouco, a gente teve um período de crescimentos e decrescimentos de acordo com a situação econômica do país, mas claramente depois da pandemia ou nesse momento de mais internet, né, de mais digitalização, de mais e-commerce, começou uma migração super interessante para usar o poder das relações agora catapultados pela tecnologia. E esse mercado de venda direta tem algum motivo especial para ele ter um foco muito grande em saúde e beleza? Porque quando eu noto iniciativas talvez fora desse setor específico, talvez nem se compara com o sucesso que se tem aí, de novo, em saúde e beleza. Tem algumas categorias que elas vão muito bem na venda direta, né? Então, roupa, sapatos, então, lingerie, tem empresas muito, muito potentes. E saúde e beleza também, né? E por quê, né? Na minha opinião, são categorias que é muito bom ter alguém que ajude a falar. Então, na moda, por exemplo, ou na questão de cosméticos, você vê o produto, alguém te mostrar, abrir aquele catálogo, é um playground das mulheres, né? Então é muito prazeroso, né? E você precisa de alguém que te ajude a falar, olha, esse produto é bom, prova, olha, minha amiga usou, sente o cheiro dessa fragrância, né? Então, acaba acontecendo. E outra coisa, tem muita gente que não se sente confortável em comprar num shopping, por exemplo.
É longe, tem que pegar o ônibus, enfim, tem toda uma questão de deslocamento. E a venda direta, né, através de produtos, que é cosmética, que é autoestima, putz, vai super bem. Então, acaba sendo um ambiente muito próprio para a venda de cosméticos. E Renato, hoje eu tenho ouvido falar muito de social commerce. O que é exatamente essa evolução? Porque a gente está falando talvez do que não mudou, só evoluiu e tem novas tendências. Como é que você enxerga a social commerce? Tá bom, social commerce tem 1000 definições. Para cada um que você vai perguntar, vai te responder alguma coisa diferente. Para nós, são todas as vendas que acontecem de produtos ou de serviços que alguém, de alguma forma, ganha uma comissão, ou ganha algum produto, ou tem algum incentivo para fazê-lo, né? E, obviamente, ele acontece no mundo digital. Isso é uma coisa que está muito forte, começou com uma potência enorme na Ásia e está crescendo de uma forma muito agressiva em todos os países da América Latina, bom, em todo o mundo, na verdade. E aí você tem vários modelos, né? Então, assim, você tem desde as influencers, né, através das redes, então, sei lá... Arrasta para cima? O arrasta para cima, o swipe up, aí você vai lá, entra, tem um produto, você olha... tem outros que são comunidades de produtos que você olha e fica com vontade e a pessoa te recomenda. Aí você entra numa conversa privada, pode ser por WhatsApp, pode ser por Facebook Messenger, e aí você engaja numa conversa, a pessoa te manda mais dados, pode até migrar para um WhatsApp e você fala com a pessoa por videoconferência, pode até ter um encontro depois. Então tem vários modelos, mas no final é uma evolução do e-commerce, né? O live streaming, né, que está super de moda agora, então você vê lá alguém falando do produto, você tem embaixo um botãozinho que você clica, te leva para uma plataforma de pagamento. Mas na verdade eu vejo isso como uma grande evolução do e-commerce e talvez uma grande oportunidade para a venda direta se modernizar. E é muito interessante, Renato, que eu estou aqui olhando você falar com toda a tua experiência e eu quero talvez voltar alguns anos antes. Você foi criado e preparado desde pequeno para ser presidente de multinacional? Como é que foi sua criação? Eu acho que a gente não tem ideia de onde... eu sempre falo que eu não sei o que eu vou fazer depois, sei o que eu fiz, se eu gostei ou não, né? Mas acho que não, né? Eu acho que a gente vai aprendendo na jornada, né? O que eu sempre tive, né, que é alguma coisa que... Você falou de um nome bonito, né, de vitalidade intelectual. Para mim, eu chamo de curiosidade intelectual. Sempre fui muito curioso, mas muito curioso. Então, até minha mãe falava que eu tinha medo de trovão, de tempestade, até o dia que ela me explicou o que era o trovão, aí eu parei de ter medo, né? Então, assim, eu sempre busquei saber as coisas. E minha carreira toda foi feita disso. Então, eu trabalhava numa área num banco, aí eu começava a entender por que a outra área trabalhava daquele jeito, e começava a perguntar. E entrando, de repente, a pessoa, putz, mas que é esse cara que está fazendo isso? E aí começavam a surgir as oportunidades, né? Então, eu acho que mais de metade da minha carreira foi feita através de convites que eu tive por ter entendido ou perguntado, ter mostrado interesse em algo que não era esperado. Isso gerou, mas por que ele está fazendo isso, né? E o fato de estar buscando coisas novas te faz com que você também amplie a sua visão, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente está muito contaminado, focado em alguma coisa e tem uma dificuldade de ver de forma lateral. Quando você começa a buscar isso como já uma coisa sua, saem insights muito potentes, né? Então, acho que esse é um pouco da minha... Ou seja, não me preparei, acho que é uma coisa natural que acontece, mas muito menos pela questão de ter poder, ou é muito mais de poder impactar muito mais gente, cada vez mais na carreira, de uma forma bacana, diferente, né? E com muito mais liberdade de poder criar. E em que momento da sua carreira você percebeu que tinha a chance de crescer e fazer parte da liderança de uma empresa? Acho que quando eu fui convidado para fazer parte. Eu acho que, assim, na verdade, quando você... assim, eu acho que tem uma coisa importante na minha vida que eu sempre tive bons mentores, né, bons coaches. Eu sempre busquei saber mais e saber que gente me ajudasse a refletir sobre coisas do dia a dia. Então, na verdade, foi muito natural eu olhar as grandes lideranças da empresa, ver aqueles que eu achava que tinham coisas parecidas comigo, o que fez ele chegar lá, né? E eu sempre busquei ajuda, né? Então eu sempre busquei, mas por que aconteceu isso? Essa reunião, por que aconteceu desse jeito? Ou por que o cara chega tão cedo? Por que ele faz essas coisas desse jeito? Por que ele pergunta? Por que ele roda na empresa? Por que ele visita de surpresa, né, as operações, que é uma coisa super importante, que é gastar a sola do sapato? Então eu fui sempre muito atento e essa curiosidade me fez ir buscando referências, né? Então eu acho que foi natural esse meu comportamento me levar para ocupar posições de liderança, para poder dar o exemplo, né, e ao mesmo tempo gerar transformação nas pessoas.
E, Renato, você cresceu em praticamente todas as empresas que você passou. E foram empresas com culturas muito diferentes. Você tinha alguma técnica ou framework para fazer essa adaptação, o famoso onboarding, para depois traçar o plano de crescimento? Olha, na verdade não. Eu sempre digo que eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi, né? Então, assim, é muito difícil quando você vê uma empresa de entender a cultura, né? De você entender como é que são as relações, que é o não dito, né? E isso é uma coisa muito difícil de você ver. Então, na minha carreira profissional, eu tive sempre muitos erros e acertos no sentido daquele diagnóstico inicial que eu fiz, né? Por mais que você pergunte para quem trabalhou lá, por mais que você pergunte no mercado o estilo, você acaba não tendo a condições de avaliar isso de uma forma muito precisa até você trabalhar lá. Então, na minha carreira, eu busquei, por exemplo, quando eu fui para o Citibank, lá atrás, eu estava na faculdade, eu falei, eu preciso de uma cultura internacional, os Estados Unidos é incrível, o Citibank era o melhor banco na época, eu falei, eu tenho que entrar lá. Então, eu entrei numa cultura muito mais organizada, um banco que tinha uma preocupação enorme com compliance, com a questão da ética, né? E tinha uma lógica de multinacionais que operavam também no Brasil. Então, você tinha toda uma rede de proteção. Aí eu fui para a Motorola, né? Uma empresa americana, mas nova, no Brasil, crescendo, trazendo celulares e pagers, os bips, né? Os de mais de idade vão saber do que eu estou falando, os outros não vão entender nada. Então, assim, eu achava que era uma cultura parecida, mas era supra empreendedora, porque não tinha nada aqui. Então a gente tinha que fazer do nada, tinha que estabelecer relações com os clientes, tinha que fazer crédito, tinha que entender como é que ia crescer o mercado. Eles também não sabiam e a gente também não. Então, cada empresa tem uma cultura muito forte. Eu acho que a gente consegue ir até a página 1 de fora, né? Mas você só vive aquilo com intensidade quando você entra, né? Aí você fala, uau, né? E aí você começa a adaptar. Então, para mim, acho que eu nunca tive clareza sobre o tipo de empresa ou a cultura dela, mas eu sempre fui muito aberto para poder entender, racionalizar e a partir dali fazer minha estratégia que funcione, né? Respeitando a empresa, a cultura e o momento da empresa também onde ela está. E a gente falou de cultura de empresa, mas agora talvez eu quero extrapolar para a cultura de país, né? Como lidar com as diferenças culturais ao trabalhar em países diferentes, porque não é só a cultura da empresa, né? A cultura do país, você como profissional, mas também como pessoa, à medida que você leva a tua família lá. Esse é um desafio tremendo. Eu acho que todas as pessoas, todos os profissionais que tiveram a chance de ser expatriados ou de morar em algum outro país, têm uma bagagem, uma riqueza enorme, né? Então, por exemplo, quando você vai para um país, no meu caso eu estive no México, morando lá, é outra forma, é outra relação. Então eu me lembro, por exemplo, de almoços de negócio. Primeiro que num posto como o número 1 da empresa, você tem um lado de relações públicas muito forte, né? Então você tem que entender o teu impacto, você tem que ver a parte da mídia, você tem que ver aonde você vai fazer negócio, aonde você vai, com quem você vai. Então, tem o golfe lá no México. Putz, eu não sabia jogar, nunca achei que eu ia jogar. Tive que aprender porque algumas sextas-feiras os CEOs das empresas jogavam, né? Outra coisa, os almoços de negócio. Para mim, almoço de negócio, você ia lá, né, conversava um pouco, falava de negócios e ia embora. Lá, o almoço pode demorar 4 horas. Tem várias etapas de bebida, da tequila, e você tem que obviamente, tentar não beber muito. E os últimos 15 minutos da reunião acontece tudo, né? Então é bom você estar atento, porque uma hora, né? Então, esses são exemplos no ambiente profissional. E no pessoal, também. Então, às vezes, você acha que você entendeu alguma coisa, às vezes você entendeu outra coisa, às vezes as pessoas esperam que você faça alguma coisa porque eles falaram aquilo, né? Então, eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava com uma equipe lá, e aí a gente acabou a reunião, falou, vamos almoçar? Eles, a hora te encontram, né? Ah, tá bom. Então, fomos pro restaurante, fiquei esperando. E não vinha a pessoa. Eu perguntei, ele não vem? Não, ele falou, ele não vem. Não, ele falou assim, eu tô indo, eu já vou. Não, é que aqui, isso significa que ele não vai, quando ele fala isso. Eu falei, entendi, né? Então, tem um idioma falado, um idioma entendido, que não é óbvio, né? Eu acho que a grande parte bacana de poder viver por longos períodos nos países é que você começa a ficar muito mais sensível a isso. Então, quando você volta para o teu país, você começa a ver coisas que você não via, porque você era parte da cultura, né? E aí você dá mais valor ou não. E, por outro lado, se você quer ter resultados diferentes numa cultura, você precisa trabalhar diferente. Então, de repente, no México, você precisa dedicar um tempo maior para execução do que no Brasil, porque você faz 3, 4 perguntas e sabe o que está acontecendo. Lá, talvez, com as perguntas, você não vai saber o que está acontecendo. Então, você precisa trabalhar diferente. E no Peru, outra história, né? Então, eu acho que é muito bacana esse processo aí de você morar fora, para você poder
repensar até os seus próprios valores, né? Quais são as coisas que você quer levar, independente da cultura, como resultado. Agora, a forma é completamente outra, não é só idioma. Super interessante, porque você me falando me lembrou a conversa que eu tive com o Axel, que é o CEO da BMW aqui no Brasil. Ele uma carreira passando por vários países, e ele, inclusive, o episódio que eu entrevistei ele comentou que quando estava na China, né, ele não aprendeu a falar chinês, então ele andava com um intérprete. E aí, à medida que ele tinha que falar, né, com alguma autoridade ou com algum outro empresário com intérprete, ele falava para o intérprete e aí depois o intérprete falava para a pessoa. E como o intérprete estava falando para a pessoa e ele não estava falando, ele tinha uma oportunidade de estar lendo as expressões da pessoa e aquilo desenvolveu ele de uma forma muito interessante para também olhar essas expressões e, de novo, né, como você também vai olhando cada situação. E nesse ponto, Renato, quais são as principais diferenças entre os consumidores do Brasil, México e Peru? América Latina é tudo a mesma coisa ou tem diferença aí? Não, acho que assim, no mercado de consumo, de cosmética, que é um mercado que eu conheço um pouco mais, você tem um lado muito forte que é a conexão emocional com beleza, né? Então, assim, as pessoas são vaidosas, as mulheres, né? Os homens estão ficando cada vez mais vaidosos também. Isso é uma coisa igual. Agora, tem diferenças importantes. Então, por exemplo, a questão do caminho olfativo, né? Ou da intensidade de fragrâncias e de cores. No Brasil, a gente busca, por exemplo, perfumes, mas sem que eles sejam tão fortes. No México é uma outra potência de fragrâncias. E por quê? Porque tem uma questão até de altitude, né? Então, a altitude ela te tira um pouco da sensibilidade, então a gente tem que botar uma concessão muito mais forte para poder ser notado lá, né? Cores, né? A maquiagem. Então, você tem, talvez, alguns países que são mais discretos, né? Por exemplo, o México tem cores muito fortes, né? Tem até uma questão de cultura, né? A colonização, o povo mexicano, ele precisa se expressar, e tem um ditado que fala que te tratam como te veem. Então tem uma necessidade de aparecer bem, de estar bonito, de estar destacado, né? E isso faz com que tenham cores mais marcantes, mais claras, né? Mais visíveis de longe, né? Vamos chamar assim. Então, eu acho que cada país tem diferenças importantes e todos eles têm uma proximidade. Outra coisa, o gel, por exemplo, né? O México é o país que vende mais gel para cabelos, acho que do mundo, se não o primeiro ou o segundo. Até alguns anos atrás. Quase todo mexicano que eu conheço está quase sempre de gel. Então, assim, no Brasil, muito pouco, né? Você tem talvez alguns que até são aqueles discretos que você nem vê, mas não tem aquele toque molhado. Então, acho que cada país tem algumas características muito próximas. O bacana é que todos são muito ligados à cosmética, a sair, a interagir. Isso faz com que a fragrância, o desodorante, o creme para o corpo, enfim, a proteção solar sejam categorias muito, muito, muito importantes. E, Renato, falando agora do seu desenvolvimento, estudar fora foi uma necessidade identificada, uma insegurança ou uma aspiração? Tá. Eu acho que teve duas coisas, né? Uma bem pragmática, né? Assim, eu acredito que você só aprende um idioma e uma cultura vivendo. Então, você pode fazer aula de inglês, você pode estudar a cultura nos livros, mas assim, uma coisa é fazer o plano da guerra. Quando explode a primeira bomba é que você começa a entender o que está acontecendo. Então, para mim tinha uma questão de que para eu poder ter a cultura, para eu poder aprender, eu tinha que viver uma experiência mais de longo prazo. Desculpa, né? te interromper, mas é que agora eu lembrei de uma frase que me disseram também num curso de estratégia que eu achei fantástica, que ela vem de um livro de guerra, que ela diz: havendo divergência entre o mapa e o terreno, fica com o terreno, né? Se o mapa tá dizendo que não tem um rio e você tá vendo um rio, acredita, tem um rio, né? Sabe que eu tenho uma outra assim nessa linha, assim, quando eu fiz meu mestrado, a gente fez eu tava no clube de rugby, né? Um break aqui, um parênteses. E a gente foi fazer aquela corrida de touros em Pamplona, né? Que é um negócio, acho que é a coisa mais estúpida da minha vida que eu fiz. Mas a gente foi correr com os touros na rua e é uma coisa perigosíssima, tem gente que morre e tal. Eu lembro que a gente, né, aqueles gringos da Gringolândia lá, a gente vai fazer a estratégia super fácil, assim, a gente vai sair. Então, assim, tem um rojão que sai quando abre a porteira dos touros. São os touros que vão ser toreados, né? Bezerro, é touro grande, né? 500 quilos, né? E aí, então, quando faz o primeiro rojão, abre a porteira onde estão os touros. O segundo é que não tem mais nenhum touro dentro. Então significa que estão todos correndo, né? Então a gente fala, primeiro rojão, sai correndo, vai na praça de touros, sai lá e a gente fica de camarote vendo os touros chegar.
na teoria, né? Na prática, estourou o primeiro rojão, a gente foi correr, alguém na frente parou, não sei. Quando a gente vê o touro passando do nosso lado, assim, então, tipo assim, bom, uma coisa é o plano, né? Outra coisa é a realidade. Mas voltando para a tua pergunta, assim, então um dos lados que me fez estudar fora foi essa questão de aprimorar na cultura e no idioma. E a outra, e que me fez fazer mestrado, buscar, eu sempre achava, e talvez era um preconceito próprio que eu tinha, de que nós, os latinos, estávamos numa outra categoria dos grandes executivos do mundo, né? Então, eu achava que para eu poder jogar o jogo de igual para igual, eu precisava me qualificar numa universidade... Para ir para a Série A. Para ir para a Série A. Tinha que ir para o Dreams League, né? Eu tinha que ir para o Champions League. Então, eu busquei, e aí quando eu decidi, estava mais maduro na carreira, eu falei assim, putz, agora que eu entendi, eu gosto de negócio, eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer acontecer, eu preciso também ter uma qualificação internacional. E aí foi quando eu escolhi, enfim, acabei indo para London Business, que na época a Europa, para mim, por ser descendente europeu, era o lugar onde eu mais queria, né? Eu casei e fui, minha esposa também estudou. Então, eu achei que ia ser uma forma bacana de botar um carimbo assim, tamo junto agora. Agora, se um subir o outro, é porque é por potencial, é por entrega. Já não tem mais a ver, não, porque esse aqui a gente não conhece, não sei onde ele estudou, não sei qual que é a carreira, não sei qual que é o background dele, né? Então, teve essas duas razões muito fortes que me fizeram estudar fora. Deixa eu tentar fazer um bate-bola aqui contigo, já que você passou por tantas instituições. Talvez num bate-papo rápido, o que cada instituição te desenvolveu, a hora que você olha aí para o teu cardápio de skills? Bom, então, assim, faculdade, para mim, eu acho que foi muito pouco. E não porque a faculdade não tinha, né? Que eu estudei no Brasil, eu fiz a FAAP. Mas é porque o meu momento era de trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então eu chegava cansadíssimo na faculdade, meu foco era o trabalho. Então eu trabalhava no banco naquela época, eu chegava às 7h pouco da manhã para matinal, né, com o economista, para falar de tudo, enfim. Então ia até 7, 8 da noite, pegava o ônibus ali na Paulista, descia até a FAAP, chegava destruído. Então, na verdade, a faculdade para mim foi uma qualificação só que eu precisava ter, né? E eu não aproveitei tanto. Depois do IBMEC, já foi outra coisa. Então, eu já fiz um mestrado em finanças. Aí eu estava no banco, operações importantes na mesa de negócios, tinha que fazer direito, né? Tinha que aprender. Então, aí para mim já foi uma outra relação com o ensino. Então, foi disciplina, professores incríveis, derivativos, coisas bem importantes. Depois, eu fui para o London Business, né? Fiz um curso de negócio. Lá, para mim, eram professores assim, incríveis, com teorias as mais envolvidas do mundo e gente brilhante. Então, você precisava, a barra subiu, né? Então, você precisava, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. E, para mim, deu um banho de loja dos cases mundiais. Então, eu saí do Brasil, América Latina, e comecei a ver o que no mundo funcionava. Quais eram as estratégias que funcionavam. Então, do ponto de vista de formação técnica, vou chamar assim, entre faculdade, o IBMEC e depois a London, eu fechei por aí. Só que na London eu comecei a gostar muito também da parte mais soft skills, né, de coisas, de habilidades mais relacionais. E é algo que cada vez eu comecei a estudar mais, e comecei a gostar, e comecei a entender, né. Então aí depois eu fui para o MD fazer um curso já Senior Management, né, quer dizer, depois de você fazer MBA, né, um curso, era 2 semanas, e foi incrível porque te obrigava a repensar você como líder, né, seu impacto, a forma que você ia. Então já era um lado muito mais humano. A gente não foi aprender frame de como faz negócio, foi muito mais de qual é o teu propósito, o que você quer fazer, qual é o impacto que você quer gerar nas pessoas, por que você faz o que você faz, né? Então te leva para olhar para dentro, né? E várias ferramentas, vários materiais que te ajudavam um grupo a fazer a parte de coaching, né? Para te provar, para te desafiar nas suas crenças, para você ficar mais conectado com ela. E já num grupo bem executivo. E o final, para mim, que foi o INSEAD, né? Esse mestrado de coaching, para mim foi a coisa mais bacana, porque aí já era totalmente focado num processo, você aprendia a fazer transformações passando por uma. Então foram 7, 8 viagens a cada 2, 3 meses, que você tinha aula sobre dinâmicas de grupo, sobre olhar não só o que está sendo falado, mas se a pessoa respira, não respira, se ela muda uma palavra, os atos falhos, se ela olha para o lado, olha para cima, se ela não olha, como é que ela se expressa, que são coisas muito importantes, são informações riquíssimas e que a gente às vezes não vê, né? Então eu comecei a prestar muita atenção na conexão, no olho, e dar peso para isso. Então eu lembro que a gente teve dinâmicas assim incríveis, tinha sempre 2 ou 3 professores,
psiquiatras na sala, enfim, gente muito, muito, muito boa, e que te desafiava, assim, então, tem um case, alguma coisa, mas eu não estou preocupado com o resultado, mas assim, por que esse grupo ficou quieto? Por que vocês se incomodaram com essa pessoa que saiu antes? Por que a pessoa falou sem parar? E aí começar uma discussão da forma, do momento, da dinâmica. E isso para um líder é muito importante, né? Então, eu acho que cada faculdade, cada decisão que eu tive de estudar me deu muita bagagem, né? E acho que tem um lado, né? Depois posso comentar um pouco por que eu sou tão aficionado por aprender, né? Mas eu acho que, de alguma forma, essa curiosidade de aprender mais, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que menos sabe, né? Eu acho que é uma coisa importante. E eu sempre gostei de lugares bons. Então, por isso que talvez eu busquei essa seleção, né, de não fazer na mesma escola sempre, de poder ter frames diferentes para poder me gerar cada vez mais diferenças. E através das diferenças eu começo a ter mais clareza sobre o que está acontecendo. Eu achei muito legal que você falou sobre ler pessoas e naturalmente isso envolve também ler ambientes. Isso me remete àquele filme Identidade Born, que já ficou antigo, que começa o filme onde ele está desapagado, ele não tem a memória, mas ele está numa lanchonete e ele fala, olha, eu não sei quem eu sou, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu já identifiquei que tem 3 saídas de emergência, essa garçonete é fake porque ela está de salto alto, uma garçonete não trabalha o dia inteiro com isso, enfim, uma série de outros detalhes. E é um pouco disso que eu acho que à medida que você vai treinando a sua mente, com uma quantidade de informação que você tem para processar é fundamental, mas por outro lado, que é o ponto que eu quero puxar aqui, o cuidado que a gente tem que ter com os nossos preconceitos, os nossos bias, porque tem muita informação que vem também num primeiro momento para te confundir. Como é que você enxerga isso? O que você aprendeu sobre esse ponto? É um bom ponto esse, assim, a gente carrega, e eu acho que o ser humano ele carrega os preconceitos como uma forma de você ajudar a classificar, né, de você poder não ter que pensar sempre sobre tudo, porque senão você, né, tudo é novo, tudo tem que entender, então acho que é uma forma de proteção. Só que ela pode ser muito negativa, porque você vê uma pessoa mal vestida e você já acha que essa pessoa não está preparada, ou essa pessoa não estudou, ou essa pessoa é de uma classe. Enfim, então tem um monte de coisas que você traz com um preconceito, antes de entender. Eu acho que para mim, o grande valor de fazer esses cursos, de dedicar tempo para entender o ser humano, é justamente de você tentar segurar um pouquinho o julgamento, né? O quanto a gente aguenta, né? Porque cada hora tem tempo, tem pressa, tem reunião, tem um monte de coisa, mas você se dá o tempo de conectar com a pessoa. E se você se dá o tempo, coisas incríveis acontecem, né? Então, às vezes você vê uma pessoa que está, sei lá, não está conseguindo transmitir a mensagem e você fala assim, putz, esse cara não sabe o que ele quer. De repente você fala, você está bem? Você quebra, né? E aí a gente fala assim, não sei, perdi uma pessoa da família ou aconteceu isso. O fato de você dar espaço para isso aparecer só muda tudo, né? Então, de repente, aquele preconceito ou aquele julgamento, ele muda totalmente. Então, algo que eu aprendi, obviamente, tem que modular isso de acordo com a reunião, de acordo com o dia, de acordo com a pessoa, porque a gente também tem nossa pressa, tem nossa agenda, tem um monte de coisa, mas você tá atento a esses sinais, de alguma forma para te ajudar a ter mais informação do que está acontecendo, é fundamental. Então, você falou sobre ler o rosto lá na China, né? É super rico. Você está fazendo uma apresentação para alguém, tá todo mundo bocejando, já está dito em qualquer idioma que tá boring, né? Tá chato aquela reunião. Então, se você vê isso, você muda o tom. Você faz uma pergunta, você está gostando? Posso ir mais rápido? Então, olha como já mudou. Você está lá na sua dinâmica, né? Você vai fazer o que você quer fazer. Né? E tinha uma pessoa, eu gosto muito de observar e tem muitas frases assim de efeito. E tinha uma esse era do Alessandro Carlucci lá da Natura, né? Ele falava que a comunicação termina quando o outro entende, não quando a gente fala, né? Eu acho que é importante isso, né? A frase é poderosa. É poderosa, né? Enfim, então... e aqui agora eu quero trazer para um outro aspecto do aprendizado. O que todos esses programas não te ensinaram sobre o desafio de ser líder? Que você teve que aprender na prática ali, errando? Olha, na verdade, tem uma coisa para mim que é a mais importante de todas. Assim, quanto mais você vai estudando, né, na minha opinião, a gente vai se equipando. É como se tivesse o teu Winchester lá, você vai colocando mais módulos, né? O que ninguém te ensina é quando usar o quê, né?
O Renatão Winchester, agora você foi longe, denunciou a O nossa idade pendrive. aqui. Vamos colocar um HD aqui para tentar facilitar aqui. Denunciou a minha idade e a sua. Putz, é verdade, né? Agora, nós, os ex-millennials, né? Enfim, então, eu acho que a gente sempre teve, à medida que a gente vai se desenvolvendo, ou vai estudando, ou vai aprendendo, a gente vai colocando mais bloquinhos, né? No nosso pendrive, no nosso HD, né? Mas saber utilizar, dosificar, isso ninguém te ensina. E aí a sensibilidade. Então, para mim, o grande tema é como você está aqui presente, aqui, agora. Então, a gente está fazendo essa entrevista, a gente está conversando agora, é aqui. Então, se eu começar a pensar o que eu vou fazer depois e o jantar, você já perde, né? É natural, o cérebro vai embora, né? Então, para mim, o grande tema ou a grande questão central para um líder é ele estar all-in. Tem que estar aqui, agora, vendo o que está acontecendo. E aí tem muita informação rica. E aí ele usa os pacotinhos lá que ele estudou. Então agora eu tenho que fazer uma intervenção mais radical. Então de repente eu vou fazer uma técnica, não sei, ou de repente eu estou sentindo que tem uma coisa que não está funcionando aqui. Então vamos fazer uma sessão de feedback. Ou o grupo não está funcionando, não está funcional. Porque um fala uma coisa, o outro vira a cara, o outro fala que está contra. Então, a gente precisa conversar sobre dinâmicas aqui. Ou tem uma decisão que alguém toma e o outro fala assim, essa decisão não é sua. Então vamos falar sobre frame, de quais são os tipos de decisões que a gente tem. Uma colegiada, a outra eu pergunto, mas eu tomo uma decisão. Outra eu tomo sozinho, né? E a outra vocês tomam, né? Então, se a gente já combinar o frame, fica fácil. Então, assim, olha, aqui, sei lá, investimentos ou avaliação do grupo sênior, eu faço sozinho. Eu não vou perguntar assim, o que você acha que se eu te der né, se eu vou te avaliar bem ou mal? Não é assim, você tem que ver tudo, mas você como gestor toma uma decisão. Agora, projetos, coisas, você acha que é o melhor? Faça as perguntas, toma a decisão. E depois você me conta e a gente vê os resultados, né? Então, eu acho que é muito importante você conseguir ter muita clareza, estar muito presente para poder escolher qual pacotinho que você vai estar usando. Isso ninguém te ensina. E com tanta busca nesse aprendizado, você tem uma técnica específica que você acabou desenvolvendo para aprender? Você faz anotação quando você está lendo, você volta na anotação, você faz mapa mental. Abre um pouquinho aí tua caixa preta aqui para a gente entender. Olha, na verdade, não tem uma receita. Na verdade, o que eu faço é dedicar tempo para isso, né? Então, eu sou uma pessoa da manhã, eu acordo muito cedo, né? Então, eu sou aquele que começa muito cedo. Então, cedo é tipo 4 da manhã, 5 da manhã. Gente, a gente marcou o episódio desse podcast 4:30 da manhã. Eu mandei mensagem para ele, eu falei, eu vou mandar agora, porque depois ele vai ler. Ele responde 5 minutos depois, dois doidos, 4:30 da manhã agendando esse podcast. Pois é verdade, né? Eu sou aquele que, se tinha uma questão, uma apresentação, alguma coisa importante na escola, eu preferia dormir cedo e acordar 3 da manhã, botar minha música clássica, pegar meu café e bum. E eu trabalho... Ficar estudando até de madrugada. Eu não funciono assim, né? Então, eu acho que a minha forma de me atualizar, a minha forma de buscar o conhecimento é dedicando tempo para isso. Então, ouvindo podcasts como o seu, buscando jornais internacionais, lendo livros, participando de cursos, né, como alguns que eu fiz. Mas eu não tenho assim nenhuma estratégia ou nenhum formato, né? Eu sou, aliás, as minhas anotações eu devia ser médico, porque só eu que entendo, é um hieroglifo que é impossível de ver. Eu gero uma quantidade enorme de papéis mas eu sei onde eles estão, só eu, né? Então eu consigo de alguma forma organizar por pacotinhos, por temas. Então cada tema eu tento de alguma forma amarrar ele, né, de uma forma que as informações necessárias estão lá. Mas eu não consegui padronizar ainda o meu HD, né, com pacotinho A, B ou C ou conhecimento. Então, é muito mais de uma forma empírica, né, que eu vou tentando trazer isso e eu sei onde buscar quando eu preciso, né? Então, esse é um pouco como eu faço. Qual que foi o feedback mais duro que você já recebeu, mas que te trouxe, por outro lado, mais aprendizado? Olha, um feedback... quando eu entrei no mundo de cosmética, eu acho que isso acontece muito com os homens, né? A gente, ou pelo menos aconteceu comigo, eu era muito menos consciente do impacto das relações ou num ambiente mais feminino, num ambiente mais sensível, a forma é muito importante, né? E eu, virginiano, homem, enfim, né, executivo com muita energia, eu ia muito rápido às vezes, né? Então eu tinha claro já o que ia acontecer, ou aonde eu queria chegar, sem dar espaço para o outro vir junto, né?
Então eu lembro que eu tive um feedback uma vez assim, putz, assim, é muito importante que a pessoa sozinha chegue na resposta, né? Que ela sozinha entenda o que tem que fazer. Não é esperado sempre que você dê o caminho. E muitas vezes é mais importante fazer o outro chegar do que você dizer onde vai. Porque uma coisa é você dizer e virar impositivo versus a pessoa chegar à conclusão. Então, isso para mim foi uma coisa importante que eu recebi. E a partir dali eu comecei a pensar e tentar dosificar um pouco os momentos de direção, os momentos de é por aqui, né? Se está pegando fogo, não, vamos conversar. Não vamos conversar nada, vamos apagar o fogo, né? Mas dar espaço para poder o outro entrar. E no ambiente feminino, esse outro entrar é muito mais. Então, tem o estado hormonal, tem uma série de questões. Tem a questão da parte de relacionamento. É muito importante você estabelecer uma boa relação de confiança. Espera-se que você saiba mais as pessoas. Tem uma coisa que eu acho incrível, só para dar um detalhe aqui. Eu não faço esforço, mas eu decoro o cabelo de todo mundo, né? Então, assim, se uma mulher que trabalha comigo, depois de 2 anos aparece, ou 6 meses, você mudou o penteado. Eu acerto, né? Tenho acertado até hoje, pelo menos. E aí é incrível, assim, uau! Mas nem meu marido, nem... Como você viu isso? Mas você criou um problema em casa, porque ela vai voltar e vai brigar com o marido, pô. Pois é, tá vendo? Até o... Né, sabe, você não, né? Então, eu acho que, isso para dizer assim, que para mim foi muito importante na minha carreira, o momento que eu comecei a deixar de ser mais diretivo, em muitos momentos, e comecei a encontrar o outro onde ele está e trazê-lo, né? Então acho que isso passou por um processo de alguma forma, de feedback e de entendimento do resultado das minhas ações em situações específicas, né? Então esse é um pouco da... Adorei. Você sabe que eu recebi já um feedback parecido, e ele não tinha a ver com relações entre homens e mulheres ou culturas diferentes, mas muito alinhado com o que você falou da importância de deixar a pessoa chegar na resposta, porque muitas vezes o processo de desenvolvimento que você impacta na pessoa é muito maior do que aquela resposta que vai resolver um problema, às vezes menor. Então o ganho que você dá, ele vai além da resposta, porque muitas vezes você pode pensar, não, mas eu estou dando a resposta porque é mais rápido, puxa, a pessoa já chega na solução, ela vai resolver. Mas puxa, quanto vale essa pessoa ter aprendido com aquela situação e poder chegar nas respostas agora de uma forma muito mais autônoma? Até nesse ponto, eu me lembro que uma das coisas que eu faço muito, quando eu tenho uma questão, por exemplo, de alguém que não está performando, né? Então eu lembro depois de ter tido esse processo de começar a incorporar novas ferramentazinhas, né, lá na minha caixinha, por exemplo, em vez de falar, olha, eu queria te falar que esse resultado está ruim, eu falo assim, como é que você se vê? Né? Então olha como é rico essa pergunta, porque se a pessoa fala assim, eu estou arrebentando, estou super bem, então começa a ter um problema aqui de autopercepção, self-awareness, né? Então olha a riqueza de informação de uma conversa, olha o valor que gera uma conversa, se você já pergunta e a pessoa te dá uma resposta completamente diferente, né? Aí você tem que ser... Aí assim, mas e por que você acha isso, né? Então, eu acho que é o longo caminho curto, né? Então, você pode fazer o caminho curto, que é simplesmente, é isso, tá assim, são esses os fatos, olha, observa. Tá bom, meia hora dura, aquela sensação de que eu disse, mas não escutei, ou deixa eu digerir isso depois. E a outra é 1h30, talvez, ou 1 hora. Mas é um processo que a pessoa sozinha vai chegando. E isso resolve, não é só esse caso, resolve muitos outros. Então, tem algo que, para mim, é uma das coisas importantes que fala do propósito que a gente tem, né? E acho que eu tenho um que eu falo que talvez o meu propósito é acalmar uma aflita, né? Eu gosto muito de organizar as pessoas, de tentar ajudá-las a serem mais potentes. Então, eu tenho isso dentro. Então, quando eu tenho a oportunidade de aprender uma forma de fazer a pessoa sozinha crescer, é ótimo, porque amanhã eu não vou estar aqui. Amanhã ela também não vai estar. E, de repente, essa reflexão que aconteceu numa relação de valor, numa conversa de valor, pode ser levada para outros ambientes também. Fantástico. E, Renato, você é viciado em esporte. Isso é uma válvula de escape ou mais uma forma de se desafiar? Eu tenho muita energia, né? Muita energia. Minha filha está aqui, ela está rindo aqui do meu lado. Eu tenho muita energia, né? Então, para mim, o esporte tem vários papéis, né? O primeiro é essa energia, de canalizar essa energia, né? Tem um lado que é de bem-estar, né? Então, quando eu faço esporte, meu corpo fica melhor, eu bebo mais água, eu como comidas melhores,
eu presto mais atenção, eu tô com menos adrenalina, eu consigo ter um dia mais gostoso. Eu fico sentado na cadeira, não me dói as costas, né? Então tem um lado também de impacto no próprio corpo, né? Na forma como o meu dia vai ser e alimentação. E tem um outro para mim que é fundamental, que é o meu horário, né? É o meu momento. Então, e eu faço de manhã, né? Como eu sou, né? Sempre da manhã. Então, a chance de alguma coisa atrapalhar é pequena, só se for a noite mal dormida, alguma coisa assim, mas não tem nenhuma reunião do dia, não tem nenhum problema que pode acontecer, então é o meu horário que é só meu. E esse horário, para mim, é fundamental, porque eu organizo minha agenda, eu resolvo o problema, dependendo do tempo, da intensidade do treino, você tem que ficar olhando o relógio toda hora, sobe e desce, e não vai rolar, né? Mas, por exemplo, nadar, vai e volta na piscina, assim, eu não me importo se eu nadei 30 piscinas, 40, 50. Mas o fato de ir voltar abraçado, eu começo, bom, meu dia vai ser assim, essa reunião aqui, esse problema não sei como é que eu vou resolver. Então, para mim, é uma forma muito importante de organizar minha agenda, então eu fico muito mais efetivo. E muitas vezes, assim, faço uma hora de esporte, sei lá, das 5 às 6, 6h30 tem 40 e-mails. Ninguém precisa responder às 6h30, né? Acho que o único WhatsApp que eu esperava era o seu, quando você me mandou pra gente marcar. Mas eu faço esses combinados, assim, não leiam. E assim, se o WhatsApp vai acordar, então eu faço e-mail. Mas eu consigo ter um tempo de muita qualidade de manhã por conta de ter dedicado um tempo para mim. Que na verdade ele pode ser usado de várias formas. E hoje até, ultimamente, tenho ouvido o podcast. Né? É uma coisa que tem me dado muito prazer. Tenho usado esse momento de esporte para poder aprender um pouco mais, ouvir outras pessoas, enfim, aprender alguns conhecimentos. E para a gente fechar esse primeiro bloco, da onde vem essa sua curiosidade? Porque, puxa, você consegue falar de criptomoeda, oportunidade de blockchain, a característica necessária de uma região para produzir azeite de alta qualidade. Nosso almoço, você estava último, você estava explicando esse tipo de detalhe. O que passa no teu radar aí para ter essa curiosidade? Olha, eu acho que assim, eu gosto muito de aprender, ponto, né? Então, essa curiosidade, ela acontece e, portanto, eu preciso aprender, eu tenho muita sede de conhecimento. Uma das coisas que, e aí é um pouco, trazendo um pouco lá para os valores, a gente sempre tem pessoas que a gente admira lá atrás, né? Que a gente olha, ou pessoas muito queridas, ou aqueles líderes que a gente admira muito. No meu caso, eu tenho uma avó, né? Que ela é polonesa e ela veio, a vovoia, como a gente chama, né? E ela é talvez a pessoa que eu mais admiro, né, na minha vida. Enfim, infelizmente ela já faz quase 2 anos ela nos deixou. Mas ela saiu da Polônia, né, com 8 anos de navio, aquelas histórias todas incríveis. Mas uma coisa que ela sempre me falou é assim: estuda, aprende muito, porque o que você aprende é só seu. Então, numa guerra, que é o que aconteceu, ninguém vai te tirar isso, né? Então, para mim, isso foi uma coisa que a gente sempre conversou durante a nossa vida. E eu uso isso, não só isso, mas de alguma forma lá atrás, bem pequenininho, já foi sendo martelado. Então, hoje, para mim, aprender é uma forma de eu poder conectar, de fazer negócios, de poder construir coisas diferentes, gerar conexões. Então, eu sou muito curioso. E quando começa a ficar igual, eu começo a ficar aborrecido, né? Putz, tem que alguma coisa mudar. Então, é natural, não é que eu invisto horas, fico sem dormir. Eu olho lá, criptomoeda, putz, tem que aprender, blockchain, DeFi, é um negócio novo, vai mudar o mundo, vai mudar as relações. Putz, então eu preciso ver mais, aí eu pego um podcast, aí eu pego outro, aí acho uma pessoa para me ensinar. Aí legal, então eu já começo a ficar mais familiar, falo assim, bom, já está menos desafio, mas eu continuo estudando, porque afinal é um tema legal. Aí eu vou lá, nossa, agora eu quero estudar educação, adoro ensinar, adoro aprender. Então fui lá, entrei numa empresa, numa startup ali, estou no conselho dela, né? Então, eu tenho essa coisa minha, não sei se tem uma fórmula, não sei se tem talvez o DNA foi meio, alguém fez alguma coisa esquisita lá, tomei um choque maior, levei não sei, um tombo na vida, alguma coisa assim, mas é algo muito meu. Agora, claramente, eu tenho pessoas que eu me inspirei, né? E uma delas é a minha avó. Muito bom. E a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha, tem vários... mais nos últimos anos, né, que na verdade acabou sendo uma das últimas pessoas a entrevistar em posições mais sêniores, para mim é muito importante entender a motivação da pessoa, né, a vontade, né, aquela coisa que faz brilhar o olho, né, isso é uma delas. A outra que eu gosto muito de ver é o gap, né, porque a gente às vezes olha onde a pessoa está, mas não de onde ela veio, né? Então, para mim é muito bacana ver as decisões que a pessoa tomou, conscientes ou não, mas que ela consegue colocar numa história que fez ela chegar onde ela está, né? Então é incrível alguém que teve que estudar em escola pública, que teve que pegar
trabalhar não sei quantas horas para poder, não sei, ajudar em casa, e teve que estudar à noite, e teve que sacrificar festas e finais de semana para poder ter coisas. Então isso começa a te dar um valor diferente do que, tá bom, ela tirou 8, fez a faculdade A, e uma outra sempre teve as melhores escolas, sempre viajou o mundo, tinha um inglês incrível, teve sempre... Então, assim, não que uma perca para a outra, mas é muito rico quando você entende isso, né? Então, eu acho que eu tenho uma necessidade, quando eu entrevisto alguém mais sênior, né, ou num processo desse, de poder ter a lógica da história e ver quais são as decisões que essa pessoa tomou durante toda a jornada, sejam profissionais, pessoais, de vida. Porque acontece, né? Então... sair dessa empresa porque, sei lá, não gostava da cultura. Mas por que você não entende? Então você vai, né? Ou quis morar fora, fui seguir meu parceiro, minha parceira, né? Então é muito legal você ver a história. Quando eu consigo ter essa foto clara, eu falo, putz, a entrevista tá resolvida, né? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Olha, primeiro quem tem... eu tenho muita energia, né? Então, por mais que eu me esforce para aprender a trabalhar com gente de baixa energia, dá um pouco de choque, né? Porque alguém a 220 por hora, outro a 30. Preguiçoso, então? Preguiçoso nem falar. Mas outra coisa, por exemplo, assim, eu tenho uma questão de compromisso e de pontualidade, né? Então eu sou aquele que chega no aeroporto 2, 3 horas antes e trabalho, faço minhas coisas, e se tiver massagem no ombro eu faço, enfim, eu não gosto de chegar em cima da hora, não gosto de perder horário, não gosto de chegar atrasado numa reunião. Então, quem não é pontual, quem procrastina, quem um mestre de desculpa, né, de buscar, né, sempre a outra razão, putz, estava trânsito, sai mais cedo, né? Não, mas... Acho engraçado, né? Aqui em São Paulo as pessoas chegam atrasadas na reunião e falam, mas que tava um trânsito. Mas sério que você mudou hoje para São Paulo? Você mudou essa semana para São Paulo para descobrir que hoje tinha trânsito? Então eu acho assim que são sinais, né? O fato de você chegar atrasado, o fato de você... está dizendo que o seu tempo é mais importante que o do outro, né? Então, eu tento ser muito pontual, nem sempre você consegue, porque nem sempre você é o líder da agenda, nem sempre você... Mas eu acho que é um respeito que eu tenho pro meu tempo e pros outros, né? Então, assim, falta de pontualidade, dizer que vai fazer não faz, ter baixa energia, né, estar se queixando, ouvindo só os problemas e não trazendo, né? Então, isso, de alguma forma, não são coisas que ajudam na relação comigo. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Eu queria te perguntar, hoje a gente vê mudanças muito importantes, né, de tecnologia, de negócios sendo, alguns destruídos, alguns sendo construídos, e mudanças muito bruscas. Até um tempo atrás a gente tinha mais tempo para se acostumar com isso, né? Eu acho que hoje as pessoas têm que ter outras competências, né? Então, quando você olha e você tem o privilégio de estar trabalhando com, né, centenas ou milhares de executivos, fazendo 1000 entrevistas, entendendo o que as empresas estão buscando, quais são as competências que você vê no futuro, né? Se a gente tivesse com um jovem aqui, né, que vai entrar na faculdade, né, quais são as competências que você acha que a gente precisa ter para ter sucesso lá na frente, com base no que você está vendo? Renato, eu gosto de simplificar porque quando a gente pega, por exemplo, alguns relatórios que falam sobre skills do futuro, muitas vezes a gente está falando de skills super importantes, como resolução de problemas complexos, mas eu gosto de começar pelo básico, eu digo que são os 4 As. Que o primeiro A é o autoconhecimento. Se você não se conhece, dificilmente você vai conseguir extrair o melhor do seu potencial, e não tem a ver só no que você é bom e no que você é ruim, mas também no que você quer fazer, que, como a gente estava dizendo, é fundamental. Segundo, atitude. Então, se você não for protagonista para realmente buscar fazer e se responsabilizar, não vai dar certo. O terceiro, adaptabilidade. A gente muito rapidamente contratado para uma foto que vai mudar. E com isso tem muita gente que fica preso naquela foto do passado e fica tentando jogar com base naquela foto e não percebe que aquele jogo mudou. E o quarto é saber lidar com ambiguidade. Quanto mais a gente cresce, mais ambíguo fica o nosso papel como executivo ou como empreendedor. Porque quando você está na base da pirâmide não tem ambiguidade, tem um processo claro, segue, nem é esperado que você mude. À medida que você vai crescendo, não tem mais respostas, ou é 0 ou é 1, né? Ou é azul ou é vermelho. Basicamente, eu tenho que mandar essa pessoa embora ou dar mais uma chance? Depende de cada situação. Puxa, eu tenho que aumentar o faturamento da empresa ou o lucro? Os dois, vai tomando as decisões. Então, acho que esses são pontos fundamentais, mas você colocou no o elemento da tecnologia. Para mim, o elemento da tecnologia talvez é o fundamental para a gente não esquecer da essência.
Porque muitas vezes eu acho que essa é a principal armadilha. Quer ver um grande exemplo? WhatsApp. O WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que transformou a comunicação. Sim. Agora, as pessoas que estão agora nos escutando e têm times, eu vou pedir para fazer a seguinte reflexão. Qual o percentual do tempo das mensagens que você passa para o time para fazer follow-up e cobrar? E qual o percentual das mensagens que você passa para motivar, para dar uma palavra de força? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão escutando vai assim, não, a maioria, a vasta maioria é para cobrar, é para fazer follow-up. Pô, com uma ferramenta como essa, um áudio de motivação, um vídeo de motivação, olha só o poder da tecnologia que você está deixando de usar para algo que é tão importante. Então esses são pontos que eu considero fundamentais. E qual deles é o mais difícil, que você acha, o que está custando mais para as pessoas desenvolverem? Eu acredito que a adaptabilidade. Porque se a gente pensar, o nosso cérebro ele foi feito para buscar o quê? A previsibilidade e a estruturação. É isso que nos traz conforto. Então, à medida que a gente começa a ter, né, essa falta de previsibilidade, essa falta de ordenação, tem um lado muito positivo que muitas vezes isso nos traz muitas escolhas, só que como aquele restaurante, né, que você chega tem 50 páginas e é terrível para você conseguir escolher o que você vai comer. Se você te dá um menu de uma página de 6 opções, você escolhe facinho, então também isso traz muita angústia. Então essa adaptabilidade, mais lidar com o incerto, eu vejo que é o maior desafio que traz aí mais aflição, porque de novo, se você não se conhecer, dificilmente você vai conseguir também entender essa adaptação. Então, de certa forma, isso vai se conectando. E Renato, a gente chegou agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou esquisito porque eu tenho um fuso horário diferente, né? Eu acordo muito cedo e gosto de dormir muito cedo também. Você tá em outra time zone, você tá eu tô sempre em outra zona. E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Bom, não sei se foi o maior, mas eu tive bastante perrengue na vida, muita experiência, né? Dada essa quantidade de coisas diferentes que eu fiz. Mas tem uma que foi muito engraçada. Eu lembro que quando eu trabalhava na Natura, eu tinha muita viagem. Eu morei em Salvador, cuidava toda a parte norte e nordeste. E em uma ocasião eu tive junto com o fundador, né, o Luiz Seabra, ele teve lá e sempre que ele viajava, por alguma razão, ele sempre tentava conectar com as consultoras daquela região, né? E como eu era o responsável por essa região, ele teve no norte, a gente já fez uma agenda enorme de 1000 eventos, de 1000 reuniões, né? E é assim, de uma energia, se eu tenho energia, né, você não tem noção do que é energia, né? Então assim, uma vontade genuína de falar, de interagir, de entender, de, né, se dedicar. E aí a gente foi para Teresina, eu acho que é Teresina, mas 99% de chance de Teresina, para fazer um evento com umas 2.000 pessoas, né? E não chove lá, enfim, então eu fiz o evento, organizei, então ele ia falar com 2.000 consultoras, enfim. E aí eu lembro que eu fazendo isso, né, não, vai ter que ser assim no salão, tal, e aí, bom, não sei lá, e a tela, não sei o quê, e o microfone e tal, e bom, e gerador. Não precisa de gerador aqui porque não precisa, né? Eu falei assim, não, mas assim, como não precisa de gerador? É importante, porque vai que cai energia, enfim. Não, só cai quando chove aqui, não chove nunca, enfim, então não tem necessidade. Não, mas bom, põe um gerador, né? O Renato pediu, põe um gerador aqui, porque, né, se acontecer um milagre e tal. Aí a gente lá, né, começa a trovejar um pouco assim lá antes do evento, assim, putz, que bom, né? Não choveu ainda, mas que bom que estamos resolvidos, né, com o gerador. Daí eu vou lá no palco, falo não sei o que lá, gente, bacana, todo mundo esperando aquele momento, né, nessa hora, né, como eu era o líder da região, eu sempre era muito celebrado ou aguardado. Nesse momento eu era ninguém, né, assim, porque obviamente era irrelevante a minha presença lá. Aí eu lembro que eu fui no palco, né, eu chamei o Luiz para vir, quando ele veio, buf, acabou a luz, né? Na hora que o homem sobe no palco. Aí tá comigo lá, assim, ele me olha assim, eu falo, putz, acabou a luz, né? Bom, tem gerador, né? Cara, não entrou aquele gerador, né? Então foi aqueles 30 segundos ou 1 minuto, eu nem sei, pareceu 5 horas para mim. Na verdade, eles tinham gerador, mas como nunca chovia e nunca acabava a luz, então não botaram diesel no gerador, né? Então, na verdade, eu falei, putz, essa fugiu do meu script, né? Tá bom. Então essa eu falei, putz, né? Então foi... Depois a gente ri, né? Na hora não teve muita graça, não. E caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência, Renato? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Olha, tem que ser ambiente de transformação. Para mim, a grande palavra é transformação. Então, é um negócio que está indo mal, precisa ir bem.
é um problema difícil de entender, que a gente precisa ver o que está acontecendo, é uma expansão, é um turnaround, enfim. Então, para mim, o meu lugar onde eu fico bem é quando tem um pouco de bagunça, né, para poder organizar. Então, eu não gosto de bagunça, mas eu gosto de entrar na bagunça para organizar, né? Então, talvez esse seja o meu lugar onde eu mais me divirto. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Na minha visão, a gente sempre viu momentos de conexão com pessoas incríveis. E esses momentos passaram por um momento de vulnerabilidade, né? De dizer que preciso de ajuda, não estou entendendo assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que ninguém fala. A gente tem uma cultura ainda muito forte, né, do executivo que sabe as respostas, que tem tudo claro, que não tem medo, que tem, né, que está super tranquilo, né, que a vida pessoal, os problemas só para os outros, né, para ele não. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Muito importante, você ter clareza até onde você vai, de você saber pedir ajuda. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, porque você tem que ter muita tranquilidade para poder fazer isso. Eu acho que é uma verdade, para mim é uma condição sine qua non para ter sucesso, mas eu acho que ninguém fala isso, né? Não sei porquê, mas talvez um tabu. Muito bom. E o que você pretende aprender nos próximos 12 meses? O que está no teu radar? Nossa, um monte de coisa. Bom, preciso aprender a história do azeite lá, que é uma coisa nova para mim. Adoro estudar e como eu tenho um problema, né, que é curiosidade e energia, né? Isso é uma bomba, né? Então, acho que agora no próximo ano ou dois, vou me dedicar muito para aprender o social commerce mais, para entender, né, o que tá acontecendo no mundo, porque acho que é uma grande evolução do e-commerce e eu quero entender, porque para mim vai ser um grande passo de como fazer as relações acontecerem nas redes num ambiente muito mais solto, muito mais aberto, com muito menos controle. Então, esse é um tema que me interessa muito. Criptomoeda, DeFi, né, que eu acho que é uma mudança importante. E tem uma outra área que você vai falar, agora esse cara tá louco, né, que vai inventar mais uma, né? Eu adoro a parte de coaching, né, e de mentor. Então, eu acho que cada vez mais isso tem aparecido para mim. Então, eu quero começar a dedicar cada vez mais tempo para poder fazer isso. Então, no IPO já estou como mentor, tenho reconectado, aproveitando a minha volta para o Brasil, para reconectar com pessoas que eu tinha trabalhado, que eu conheci, para começar de novo a exercitar de uma forma informal. Mas pode ser que daqui a um tempo aí venha alguma coisa um pouco mais séria nesse aspecto. Fantástico. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como que você se mantém informado? Bom, leio, eu como acordo cedo, então quando eu não faço esporte ou quando eu tenho algum momento livre, normalmente mais pela manhã, eu vejo os jornais internacionais, eu olho a bolsa, eu vejo podcasts, eu busco livros, enfim, eu busco papers, escuto executivos, né? Então eu sou bem antenado no que está acontecendo e eu uso essas fontes mais formais. Fora isso, conectando com pessoas, né? Então acho que o fato de ter uma rede de relacionamento, então eu sou aquele cara que vai na praia, a pessoa está vendendo queijo e começa a perguntar, mas por que você vende esse queijo, por que não o outro, quantos queijos por dia você vende, se sábado é melhor que segunda, ou vou pegar um táxi, quanto você ganha, quanto você cobra, quanto é gasolina. Então, qualquer interação para mim é uma fonte Adorei. de aprender um pouco mais, né? Sobre a cultura, sobre o país, sobre a religião, sobre o Estado, sobre... Né? Então tem as partes mais formais, mais organizadas, mas a mais rica é essa, né? De você observar e fazer um monte de pergunta. Sensacional. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Putz, essa é uma boa pergunta. Bom, uma delas eu acho que é o Luiz Seabra. Eu acho que esse é um cara bacana para entender, né, o poder dos sonhos, né, e como isso pode transformar. Então foi uma grande inspiração que eu tive durante um momento da minha vida. Uma pessoa que eu conheci lá no Nordeste, em Salvador, que é o Carlinhos Brown. E o Carlinhos Brown a gente conhece pelo músico, né? Pela parte de música que ele faz, né? Mas ele tem um projeto que eu não sei ainda se chama Pracatum, a ONG que ele criou, e eu tive muito próximo dela. E é um trabalho maravilhoso que ele fez lá, de transformação, de sair de uma área de muita pobreza, que era o Candial, né? E muita violência, para um lugar absolutamente seguro, e ele fez isso através da música, né? Então eu acho que é um exemplo para a gente ver, aprender, se inspirar,
porque através de uma qualidade pessoal, porque ele é um músico, ele conseguiu, através da música, ensinar disciplina e trazer as pessoas da rua e funcionou, né? Então eu tive muito contato, né? Quando eu morei em Salvador, a gente apoiou, a gente se encontrava, a gente fazia muita coisa legal. Então eu acho que é uma pessoa bacana. A terceira, pensar. Tem uma pessoa que é o Alexandre Shapiro. Ele faz muito tempo que eu não falo com ele, mas ele é uma pessoa que a gente trabalhou juntos durante bastante tempo no começo da carreira. E eu lembro que ele foi um dos primeiros, eu lembro de tempo dele dedicando para a internet, na época que nem sei o que era internet, eu não consegui entender naquela época uma dedicação de tempo para isso, né? Hoje a gente entende, ele teve uma carreira super, super bacana, hoje está no SoftBank, então acho que é uma pessoa... Passou pela Amazon também. Passou pela Amazon, passou pela Apple, passou pela Motorola e pela OfficeNet. Então acho que é um cara bacana aí para colocar também, para tentar entender um pouco lá atrás, né, como é que foi esse processo de transformação e de entender uma tendência antes de todo mundo. E Renato, uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo que passa por aqui: o que é felicidade para você? Felicidade para mim vem muito do lado da família. Então estar minha esposa orgulhosa da família que a gente teve, meus filhos felizes, crescendo, conquistando os sonhos deles, né? Então, para mim, isso é a coisa mais importante, é o que me faz acordar cedo todos os dias. Adorei, adorei, adorei. Pra gente fechar aqui, Renato, eu tenho um presente para você, que é um óculos da Ferragamo, aqui do nosso parceiro da Marchon, o Marcelo Kitsuda, é o presidente da Marchon, o IPO, era amigo também, sempre nos apoiando aqui. E ó, eu sei que eles dão uma stalkeada aí no perfil das pessoas que eu vou entrevistar para mandar aí um óculos que dê certo, e eles acertam todas. Então, eu espero aí que você goste aí, pô, um super presente bacana. E pra gente fechar aqui, Renato, como que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm pela frente? Deixa teu recado para a gente fechar aqui. Olha, eu sou muito acessível, né? Enfim, então eu acho que eu sempre gosto de uma boa conversa. Então, pelas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, para os de mais idade como a gente. Enfim, então acho que são os caminhos mais fáceis, mas eu sempre bem acessível, né? Então, sempre que eu posso, eu acho espaço para poder estar com as pessoas. Muito obrigado mesmo. Puxa, Renato, que bate-papo bacana. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com muitas folhas de anotações aqui, muitos aprendizados, muitos insights. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, foi um prazer e a gente se vê bastante em breve nos eventos do IPO. Muito bom, um grande abraço. Outro.